Bom dia a todos, tudo bem? Começando aí a live, o pessoal vai entrar em ponto para a gente começar a live com a Poliana Okimoto. Estou esperando que ela mande aqui o convite, eu já chamo ela para a gente começar, gente. Assim que a Poli começar, aí a gente já abre aqui para vocês. Falando aqui de Fort Lauderdale, essa é a sequência das lives, uma ideia sensacional da revista Swim Channel. A gente tem analisado 2 vezes por semana todas as medalhas do Brasil em Jogos Olímpicos. E hoje é a vez da Poliana Okimoto. Ela já vai entrar aí. Assim que ela mandar o convite, eu chamo ela. Só aguardando. Bom dia, gente, tudo bem? Só aguardando o convite da Poli aí, a gente já chama ela. Agora sim. Aí vai entrar a Poliana aí. Bom dia, Poli! Olá, bom dia, coach, tudo bem? Tudo ótimo! Seja muito bem-vinda. Essa Obrigada. série que a Swim Channel está fazendo, acho que é uma série sensacional, porque é uma ideia do corpo editorial, faço parte do corpo editorial da Swim Channel desde a sua fundação. E a ideia de falar com cada um de todos os atletas, alguns até já falecidos, mas a ideia era trazer cada uma das histórias, né? E hoje chegou a vez da nossa única medalha feminina e você, na Águas Abertas. Parabéns, Poli, mais uma vez. Obrigada, coach. Bom dia a todo mundo. Todos bem por aí? Enfrentando essa quarentena, né? Com certeza. Poli, a pauta exclusivamente ela me foi passada como a gente contar alguns detalhes exatamente de como se chegou à medalha daquela prova em agosto de 2016. E a gente tem que voltar um pouquinho, né? Porque antes daquele dia 16 de agosto, não é isso? Não? Foi 15 ou 16? Foi dia 15. 15 de agosto. Eu até lembro que terminou a natação, nós tínhamos 2 dias e começava as águas abertas, né? E naquele dia 15 de agosto, para a gente chegar ali, tinham 26 meninas na água, né? As meninas eram até antes dos garotos, né? A prova dos meninos veio depois. Antes dali, para chegar lá, teve a classificatória, que foi o Campeonato Mundial de Kazan em 2015. Então, eu queria começar com Kazan, porque em Kazan você classificou com o 6º tempo. Mas foi uma prova assim, muito disputada. E eu lembro que você ficou apenas 2 segundos ali de estar na briga pelas medalhas. Mas eu lembro que tem uma cena até que você e a Ana Marcela, o Brasil foi o único que conseguiu colocar 2 meninas, né? E numa condição... Poxa, como é que foi ali? E eu me lembro outra coisa. Você foi a primeira que se classificava para 3 Olimpíadas consecutivas nas águas abertas, naquele momento. Como foi essa prova de Kazan para chegar no Rio? Então, coach, essa prova de Kazan, ela foi um terror para mim, na verdade. Porque estava frio. E, obviamente, todo mundo já entendeu que o meu calcanhar de Aquiles nas provas de águas abertas era o frio. E a gente foi treinar, a gente chegou em Kazan, faltando acho que 4, 5 dias para a prova. E a gente foi treinar um dia lá no local onde ia ser a prova. E a água tava 17, 18 graus na forma positiva, sabe? Querendo ser positivo. E fora também tava muito frio, tava chovendo, tava congelante. E ali me vem todo o meu histórico de hipotermia, de frio. E nesse treino, eu fiz um treino muito ruim. Quando eu saí da água nesse dia,
o Ricardo veio conversar comigo, como que eu estava me sentindo, como tinha sido. Eu falei para ele assim, se a água estiver nessa temperatura, eu não termino a prova. Eu saí com muito frio mesmo. Por quê? Kazan ia ser num local Correto. que tinha sido a universidade e a água estava muito quente. E aí a gente fez uma preparação que a gente não pensou em percentual de gordura, de aumentar percentual de gordura. Pelo contrário, eu abaixei meu percentual de gordura, então eu estava muito magra. E eu senti muito frio nesse dia do treino. E aí ali eu falei assim, se a água estiver desse jeito, eu não termino a prova. E aí a gente foi pro hotel, começamos a treinar só em piscina, não voltamos lá pro local da prova, porque eu não queria sentir frio de novo, porque a minha musculatura fica toda rígida e endurecida, e aí é pior para mim. Sim. Daí voltamos pro hotel, começamos a treinar só na piscina e tal. E aí no dia da prova, a água estava um pouquinho melhor. A gente rezou, o que a gente rezou para fazer sol, a gente ficou o tempo todo pensando nisso e vendo a previsão de tempo. E aí, no dia da prova, a água estava 20 graus. E para mim, assim, 20 graus dá, entendeu? 19 graus eu sinto muito frio, mas ainda dá. 19 para baixo, eu realmente travava mesmo. E aí a água estava 20 graus, então beleza, vamos embora. A minha tática de prova foi errada em Kazan. Na última volta, a hora que a Sharon e a Aurélie, elas dispararam, eu Correto. fui tentar buscar elas. Ali, Certo. nesse momento, eu tive, olhando agora, né? É claro que na hora a gente tem que ter o pensamento muito rápido para a gente entender qual que é a melhor tática que a gente vai ter naquele momento. Naquele momento, eu achei que eu tinha que ir para frente. Como ninguém estava tendo essa atitude de tentar buscar as meninas, eu peguei e falei assim, não, vamos embora, eu confio na minha natação e tentei avançar. Só que nisso que eu disparei, eu trouxe todo o pelotão junto comigo. Entendi. E ali, faltando 400, 500 metros, eu dei uma travada muito forte. E eu vi o pelotão inteiro me passando, atacando. E aí, nessa hora que eu vi todo mundo me passando, e eu travada, por causa do frio e também por causa desse disparo que eu tinha dado um pouquinho antes. Então, ali eu só pensava em classificar. Eu tinha que estar entre as 10 primeiras. Eu já nem estava mais pensando em medalha, porque ali eu estava tão travada, estava tão cansada, tão desgastada da prova, do frio, que eu só queria chegar entre as 10 primeiras. E aí cheguei em sexto. Na verdade, as 3 provas que eu classifiquei para as 3 Olimpíadas, as 3 provas eu fiquei em sexto. Interessante. E uma coisa que bacana é que o que eu vejo aqui é que a diferença ela é pequena, né? E outra coisa que me chama a atenção é de que, até normalmente agora, quase todas as provas de 10 quilômetros têm sido disputadas com 6 voltas de 1.600 metros. Mas tanto o Kazan quanto o Rio 2016 foram 4 voltas, né? Isso muda na estratégia? Muda. Muda porque muda a estratégia de alimentação, hidratação. Cada vez que a gente para no ponto de hidratação, a gente perde algumas colocações e aí tem que voltar e tem que fazer um pouco mais de força. Ou, não vou hidratar nessa volta. Então, muda muito a tática da prova, dependendo de quantas voltas dá, né? E também deixa a prova mais travada, sabe? Porque cada vez que a gente gira uma boia, as meninas que estão atrás, elas conseguem juntar um pouquinho mais. Então, a prova fica mais travada mesmo. É mais difícil de ter alguém que consiga fazer disparar um pouco mais o pelotão. Fica aquela prova mais indefinida. Ou seja, mais boias, acontece uma hora aglomeração, né? Menos boias, as meninas conseguem se distanciar um pouco mais. Exatamente. E quando chega para o Rio, né, eu imagino que a alegria, né? Nós, na prova do Rio, o Brasil e a Hungria, tinham 2 meninas entre as 26. A Hungria porque houve um problema com a menina da Rússia, que acabou sendo liberada para nadar só no outro dia, por isso a Hungria tinha sido convocada a segunda nadadora, né? Mas o Brasil era, vamos dizer assim, o único que tinha conquistado na água, lá em Kazan, o direito de ter as 2 na prova. E mesmo com todas
a medalha do Pan-Americano de 2007, que poderia ter sido ouro, mas foi uma prata histórica, né? Aquela chegada ali, aquelas ondas de chegada. E Copacabana sempre é imprevisível, né? O mar de Copacabana, embora aquela área seja uma área lindíssima, uma área que parece uma piscina de vez em quando, mas tem dia que é um horror. Né? Então, como foi lidar também com essa imprevisibilidade de Copacabana? Então, é exatamente isso. Copacabana, a gente não sabe o que a gente vai encontrar no dia seguinte. Hoje o mar tá tranquilo, tá flat, e amanhecer o mar totalmente revolto, totalmente contrário. Então, o que a gente pensou, né? Como a gente conhece, como a gente tá dentro de casa, a gente tem que treinar. A gente tem que tentar pegar todos os tipos de Copacabanas que a gente puder. Então, a gente foi fazer alguns treinos em Copacabana. Teve um treino que a gente fez lá, que foi toda a seleção, né? Tanto eu, Ana Marcela, Alain, e a gente levou os nossos sparrings também, né? Que a gente tinha os nossos sparrings. Então, foi um treino muito produtivo. Não foi só um, eu acho que foram 3 treinos desses, mas teve um treino que me marcou muito, porque era um dia muito feio, coach. Tava um dia tava chuvoso, tava com muito vento, o mar de Copacabana tava revolto. A hora que eu entrei no mar, e tava frio. Na hora que eu entrei no mar, eu falei assim, eu não vou conseguir terminar esse treino, pelo amor de Deus, me ajuda, eu não vou conseguir nadar isso tudo. E tava todo mundo lá, tava todos os dirigentes do COB, estavam todos os dirigentes da CBDA, e aí a gente falou assim, poxa vida, se eu não terminar um treino, o que eles vão pensar, né, se eles vão manter a nossa preparação até a Olimpíada, né? Só que realmente esse treino ele foi um divisor de águas para mim, porque sempre tinha aquela diferença, sabe? Será que a Poliana realmente consegue nadar em águas revoltas? Ou porque ela veio de piscina, ela só consegue nadar em mar flat? Todo mundo tinha essa dúvida, inclusive eu. Mesmo já tendo nadado e tendo sido bem sucedida em outras provas que o mar estava revolto, mas eu acho que de tantas pessoas falarem, de tantas pessoas duvidarem, eu cheguei uma hora que eu também comecei a duvidar disso, sabe? Interessante. E nesse dia, esse treino ele foi essencial para mim, para minha confiança, porque eu entrei no mar, eu tava com medo do mar, eu tava com medo de não terminar o treino. E tava com medo de me frustrar também, né? Porque ali era uma chance que eu tinha de mostrar que eu consigo fazer aquilo. E a hora que eu terminei esse treino, eu fiz um treino tão bom, tão produtivo. Eu nadei muito bem, eu me senti muito bem, eu consegui dizer para mim mesma que eu tenho condições de nadar no mar revolto, da mesma forma que eu nado no mar flat. E a hora que eu terminei esse treino, eu falei assim, não, peraí, o que a gente passou? Esse mar, pior do que isso, é impossível ficar, porque se tiver pior do que isso, não tem prova. Porque não fica barco num mar pior do que esse. Então, esse foi o pior cenário que a gente encontrou. Então, eu fui bem sucedido, então estamos preparados. Mas por exemplo, o teste evento, por exemplo, o teste evento foi um desastre. O teste evento eu nunca vi como estava ruim aquele dia do teste evento. E até para as pessoas que estão assistindo, eu estava na praia, eu imagino que vocês nadando sentiram, mas vocês não têm noção. O teste evento botaram. O que é um teste evento? O teste evento é uma prova na praia, utilizando, vamos dizer, o mesmo sistema que será utilizado, né, para a prova dos 10 quilômetros da prova olímpica. Tem um determinado momento que tem o pórtico de chegada, ele virou por completo. Então, ou seja, o teste evento foi quase cancelado. Então, o temor era muito grande. E até buscando um histórico, todas as vezes que nós tivemos um campeonato mundial, né? A Olimpíada é a primeira vez que nós fizemos em mar, mas todas as vezes que nós tivemos um campeonato mundial disputado em provas de mar, que foi 2007 na Austrália, 2009 em Washington, nós tivemos problemas com cancelamento, com adiamento de prova. Então, o Rio era uma caixa de surpresa. Era. Inclusive, 2 dias antes da nossa prova, teve
uma ressaca lá no mar que destruiu a balsa, destruiu o local onde os técnicos iam ficar, destruiu o pórtico de chegada. Então, mais uma vez, a hora que, loucura. a hora que eu acordei no dia da prova e vi o mar mais tranquilo, o mar não estava parado, não estava flat, mas ele estava muito mais tranquilo do que há 2 dias atrás. E a gente ficou nessa dúvida, será que vai adiar, como é o que que vão fazer, né? Mas não teve a prova no dia correto que estava programado e foi linda, porque eu acho que a confiança que eu entrei na prova, depois de ter passado por tudo isso, de ter conseguido treinar, conseguido fazer tudo isso que eu fiz, a hora que eu entrei na prova com confiança de que não importa o mar, o que eu tenho que fazer, eu vou fazer e pronto, sabe? Aí eu tenho nesse dia 15 de agosto de 2016, tem uma transmissão, a prova foi transmitida toda ao vivo, né? E eu até naquele dia eu trabalhei no Sport TV 4, que mostrava flashes e tal. A prova na narração foi do Cláudio Shoa, e depois eu até falo sobre isso. Mas eu me lembro uma coisa muito interessante, é que nesse dia, depois que você ganhou a medalha, no Globo Esporte, tem uma reportagem muito bacana da Carol, e que ela começa com o amanhecer, com uma gaivota voando. A matéria é linda, está no YouTube. É linda mesmo. E ela fala que as condições estavam boas, porque a temperatura estava 23 graus, a água estava 19, né, de acordo pela FINA, o vento era 2 quilômetros por hora, ou seja, parece que as coisas amanheceram com a cara da Poliana. Foi mesmo, coach, porque Deus é brasileiro, sabe? Porque tudo aquilo que eu imaginei, claro, a gente treina para todos os cenários, mas o cenário ideal para mim era aquele. Era uma temperatura não muito quente, nem muito fria. Era o mar, não precisava ser tão flat como piscina, mas também não gosto do mar revolto. Então, para mim, as condições estavam ideais. E é muito bom, sabe? Você saber que você está muito bem preparada para tudo, mas que, no fim das contas, as condições estão ideais para você. É muito bom entrar numa prova desse jeito. E até uma coisa bacana que eu acho que vocês foram numeradas, né? Vocês foram numeradas de acordo com o quê? É um sorteio, né? E te deram o número 4. Sim, é um sorteio. Que é um sorteio. Mas, normalmente, o que acontece... O número, ele seria o quê? Ele seria o posicionamento no grid de largada, né? Só que no Rio Isso. A largada foi do mar, né? Vocês largaram da água. Até vou tentar ver se eu consigo colocar a imagem. Se eu conseguir aqui, que vocês largaram do mar. Que foi... Então, tipo, esse é o... Gente, né? Porque até retomou um pouco do que era a maratona aquática antigamente, né? Que antigamente era exatamente dessa forma. A gente largava de dentro da água, separadas por uma corda da largada. E o Rio 2016 retomou isso daí lá de trás, né? Que para mim, assim, quando a gente larga do pórtico e dá a largada, como se fosse a largada de natação, né? Eu não gosto muito, porque eu me sinto afobada, sabe? Com medo de cair em cima de alguém, ou com medo de alguém cair em cima de mim no momento do salto. E ali foi super tranquilo, porque cada um conseguiu largar de onde queria, não precisava ficar aquele tumulto, sabe? Então essa largada ela foi sensacional. Para mim foi a melhor coisa que teve, na verdade. E 26 pessoas também acho que facilita um pouco, né? Acho que quando é umas provas de mundiais, 60, 70 nadadores, a coisa fica um pouco mais confusa. Mas tem uma coisa interessante em relação a essa largada, essa opção de largada, ela foi uma opção técnica, porque colocar um pórtico ali, vamos dizer, para todas pularem, ficava meio que... O risco era grande. Foi uma opção técnica da organização da prova. E nessa saída, eu até faço questão talvez de botar um pouquinho de novo, rola tipo assim uma natação meio protetiva, tipo assim, evitar o contato um pouco mais duro, talvez não levar uma pancada, rola uma natação protetiva? Com certeza, até porque eu já tive perfuração de tímpano em largada de prova, né?
Então, sabendo o tanto que essa prova é importante, era importante para mim e para todas as outras meninas que estavam ali, né? Eu, em todos os campeonatos mundiais, quando tem 60, 70 meninas largando junto, eu já tomo cuidado. Mas numa Olimpíada, o cuidado tem que ser redobrado. E ali eu tentei largar um pouco mais de canto para não pegar muito tumulto, mesmo sabendo que eu ia nadar um pouquinho a mais. Para mim era melhor do que ficar muito no tumulto ali com as outras meninas. Sabe que quando a gente vai para a competição de piscina, que foi onde você foi brilhante por muito tempo antes de entrar nas águas abertas, o público, a torcida grita, os técnicos gritam, assobiam. Tem atleta que escuta, tem atleta que não escuta. Nas águas abertas, você escutava alguma coisa ou não escutava absolutamente nada? Na água, assim, de torcida, nada 000. A única hora que eu acho que talvez é a hora que eu paro para prestar atenção, né? É a hora que eu tô na hidratação. Na hora que eu passo ali pelo Ricardo, ali sim eu tiro até a cabeça da água para entender o que ele tá falando, porque às vezes ele tem alguma dica, alguma coisa importante que ele queira falar para mim ali naquele momento. Ali sim eu presto atenção no que está acontecendo fora, mas fora isso, momento nenhum eu ouço nada. E os juízes, né? Os juízes, sim, a gente ouve o apito, que é toda hora os juízes ficam apitando para as meninas, separar. Às vezes tá tendo muito contato, os juízes ficam lá assoviando, mas de resto, zero. Nós eram 4 voltas, né? Eu até assisti a prova toda antes de fazer essa conversa contigo e eu vi que você sempre esteve no pelotão da frente, sempre esteve no pelotão da frente. Na primeira volta, a Ana Marcela quem passa na frente e até as pessoas não existe nas águas abertas. Vocês nadam com um chip, né? O chip estava o quê? No teu punho ou estava no teu pé? Sim, os dois são nos 2 punhos. Parece 2 relógios, né? Porque como a gente não tem como saber qual mão que a gente vai tocar o Correto. código, então eles colocam nos 2 braços. E esses tempos que aparecem, inclusive, nos resultados e que a gente vê na transmissão, eles são tempos de aproximação. Ou seja, muitas vezes tem uma nadadora que até está um pouquinho mais na frente, mas é o primeiro que faz a leitura. Eu acho que as águas abertas ainda, elas meio que lidam um pouco com essa situação dos tempos. E nas 4 voltas, né? Nas 4 voltas, quantas vezes você alimentou? Eu alimentei 2 vezes. Eu alimentei no final da primeira para o início da segunda e no final da segunda para o início da terceira. Que a gente tem a opção de fazer 3 alimentações, né? Eu não fiz a última, que são 4 voltas, né? Então são 3 alimentações. Eu não fiz a última por opção. Ali eu acho que faltou um pouquinho de gás no final por conta da alimentação que eu deixei de fazer. Mas eu tinha uma escolha para fazer, sabe? Porque a Sharon, ela tinha começado o sprint, né? O sprint de 3 quilômetros. O sprint dela um pouquinho antes de terminar a terceira volta. E ela estava exatamente do meu lado. Eu vi quando ela começou a acelerar. E eu entrei no pé dela e quis ir junto com ela. A hora que eu olhei para trás, o pelotão ele já estava em fila indiana. Então a gente já estava separando o pelotão da frente com o pelotão de trás. Se eu parasse naquele momento para me hidratar, para me alimentar, eu ia perder o pé da Sharon e talvez eu ia perder esse pelotão da frente e ia ficar com o pelotão de trás. Então por isso eu tive a opção, fiz essa opção de não me alimentar na última volta. Essa alimentação, às vezes, não alimentar na última volta, ela é bem comum, mas mais comum, por exemplo, nas 6 voltas. Quando são 4, às vezes acaba pegando um pouquinho mais, né? Tem uma diferença aí. Sim, porque daí a gente fica 5 quilômetros sem se alimentar, né? E o sprint de prova, ele vai acontecer ali nos últimos 1.500, 1.000 metros, né? Então, são 5 quilômetros nadando num ritmo muito forte e ainda ter que dar um sprint maior. Então, foi complicado para mim. E ali eu tava o quê? Com 33 anos, se eu não me engano. Na Olimpíada eu tava com 33 anos.
pensando nas outras meninas, eu sou praticamente 10, 11 anos mais velha do que elas. Então Alguns isso quilômetros também rodados. pesou. Alguns quilômetros É, rodados a mais. É. então isso também pesou. É, são tudo é questão de escolhas, né? E eu acho que eu fiz a escolha certa, porque, querendo ou não, eu terminei lá no pelotão lá na frente. E consegui manter o ritmo mesmo assim, só que eu tava morta. Eu tirei energia de onde eu não tinha. Mas foi uma escolha que para mim foi a mais correta. Com certeza existe uma estratégia pré-prova, com certeza você e o Sintra conversam antes, mas com certeza nessa última volta que você não alimentou, ele estava ali pronto para te alimentar. Se você decidisse, Sim. ele estava ali à tua disposição, confere? Sim, e inclusive a hora que eu passei por ele, eu teria que sair, tipo assim, uns 10, 15 metros do percurso para conseguir me alimentar. Então, aí seriam 30 metros a mais que eu ia ter que nadar, né? Eu vi ele e ele fez sinal para eu ir me alimentar. Só que ali, na hora que a gente está executando, a única pessoa que sabe o que está acontecendo sou eu, é o nadador. E por mais que ele quisesse que eu me alimentasse, ali, se eu saísse do local onde eu estava, eu não voltava mais. Então, eu fiz essa escolha. Eu falei assim, não, eu vou ficar aqui e vai dar tudo certo, vai dar certo, sabe? Quando você faz essa escolha, você tem que ir até o fim com ela. Não adianta você ficar, ai, mas será que eu fiz certo? Será que não? Aí, se eu parasse, sabe? Colocou dúvida na cabeça, deu errado. E ali, a hora que eu coloquei a minha decisão na minha cabeça, eu fui pra frente e falei assim, não, tá certo o que eu tô fazendo. Eu tenho razão naquilo que eu tô fazendo. Até porque eu já era uma atleta muito experiente, né? Eu estava pelo menos há 10 anos fazendo águas. Eu acho que este ponto exato de ter a capacidade da reflexão do que está acontecendo, essa é uma interpretação perfeita da tua parte. E tenho certeza que ele, na hora, né, ela tomou essa decisão. E ali eu acho que existe com certeza uma sinergia enorme entre vocês, mas ele tinha que confiar em você. E aí vai para a última volta. E você diz, a última volta, o que ela tem? Mesmo ela tenha 2,5 km, você diz que o sprint demora mais ou menos 1.500 metros, é isso? Essa prova na Rio 2016, ela foi diferente, porque o ritmo que a Sharon colocou, ele foi muito forte mesmo. Mesmo antes de entrar para a última volta. Ela começou a acelerar, faltando uns 3 quilômetros, mais ou menos, e colocou um ritmo muito forte, e foi nesse ritmo até o fim, até porque não tinha ninguém para brigar com ela ali nos metros finais. Já eu, Rachele, Aurélie e a chinesa, Xinxin, aí perfeito. sim, a gente teve que acelerar, a gente tentou manter o ritmo da Sharon, faltando ali, acho que na última boia dessa primeira reta, devia estar faltando ali uns 1.500, mais ou menos. A Sharon já abriu, a gente já não estava mais na esteira da Sharon. E ali ficou a disputa de segundo até quinto lugar. Ali, faltando uns 1.000 metros na última perna, assim, para a chegada, uns 1.500, 1.200, 1.000 metros, mais ou menos. Ali a gente começou a acelerar um pouquinho mais. Todo mundo estava cansado. As quatro estavam muito cansadas. E aí a Xinxin ficou para trás e ficou só nós três. Eu, Aurélie e Rachele. Rachele. Agora, tem uma coisa que o Sintra acabou de mandar uma mensagem, ele está dizendo que sempre quem toma a decisão é a Poliana. Né? Mas agora, tem uma coisa interessante, porque muita gente pode achar que funciona o nadador, por exemplo, disparar na frente. E eu me lembro que no dia seguinte da prova feminina, teve a prova masculina, nem sempre funciona, porque o australiano abriu muito, mas muito. E a história do cara que abre muito, ele não tem noção de qual é o ritmo da galera que está atrás dele, né? Então ele pode estar sendo atacado e ele não sabe qual é o ritmo que ele tem que imprimir. Que pode ser que às vezes essa disparada dê certo, mas pode ser que a disparada não dê certo. Mas uma das coisas que eu acho que é importantíssima foi o que você fez. Você sempre esteve no pelotão da frente.
Sim, essa era uma tática de prova que que eu já adotava há muitos anos já, né? Sempre tentar manter dentro do pelotão da frente. E na Rio 2016, como em Jogos Olímpicos são 25 meninas, nessa edição teve 26, né? Por conta daquilo que você falou. É, são poucas meninas perto daquilo que a gente já está acostumado em campeonatos mundiais. Então fica mais fácil a gente conseguir se encaixar dentro do pelotão da frente e principalmente saber quem é que está do seu lado. Quem são as meninas que estão mais aptas, que estão mais brigando pela medalha, quem são as meninas. A gente já se conhece, sabe? De Aham. campeonatos mundiais, do circuito mundial. Então a gente já sabe mais ou menos como é a tática de prova de cada um, como que cada uma nada. Então, a gente já consegue se encaixar dentro do pelotão. E ali no Rio 2016, eu entrei na prova querendo estar sempre no pelotão inicial. E mantive isso do início ao fim, sempre entre as primeiras. E uma coisa, vocês, por exemplo, vocês atletas das águas abertas, vocês entraram na Vila Olímpica depois. Mas vocês já tinham ido para Copacabana para um hotel alguns dias antes da prova, confere? Sim, a gente optou, né? Porque como a vila estava na Barra e a nossa prova é de manhã, então a gente teria que acordar tipo muito cedo para chegar até o local da Perfeito, prova. E a vila, ela é legal, mas ela é desgastante. com certeza. Então, a gente vai sair do apartamento até ir para o refeitório, tomar o café da manhã, sair do refeitório, a gente tem que pegar um transporte para ir até o local do transporte. Então, é tudo muito difícil, é mais complicado, é tudo mais longe, e é Barra até Copacabana seria mais longe também. Então, a gente pediu para o Comitê Olímpico Brasileiro para a gente ficar em Copacabana. E não estava só a gente, estava o pessoal do triatlon, que também estaria competindo lá em Copacabana, o pessoal do vôlei de praia também. Então, o COB, eles foram muito, sim, muito espertos e muito prestativos com a Com gente, sabe? Tudo certeza, aquilo que a com gente certeza. pediu para ser melhor para a gente, eles atenderam muito bem a gente. Eu faço essa colocação com relação a Copacabana e o fato de terem ido para lá. Nos dias anteriores, as condições elas estavam promissoras, como acabou sendo o dia da prova? Nos dias anteriores, não, a gente teve a notícia que 2 dias antes teve uma ressaca, né, no mar e que foi destruído o pórtico de chegada, foi destruída a balsa onde Era os isso. técnicos iam ficar para hidratação. E a gente olhou, a gente foi ver o mar, a gente conseguiu treinar um dia só, que foi um dia anterior na nossa prova. Imagina. Esse dia a gente só via as pessoas tirando coisa do mar, porque estava tudo destruído, tudo destruído. E a sorte que a Omega leva, né? Sempre um placar, um pórtico de chegada de reserva, né? Mas destruíram, o mar destruiu o pórtico de chegada principal. Mas foi complicado, assim, esses dias anteriores de manter a ansiedade, sabe? Dar aquela relaxada, porque estar nos Jogos Olímpicos já é difícil para manter, né, a sanidade, né, aquela vontade de entrar logo na prova. A gente tem que tentar sempre, né, tentar ficar mais relaxado, curtir aquele momento. Mas quando eu fiquei sabendo desse fato, realmente foi difícil manter a ansiedade no lugar, viu? Eu imagino, porque embora a gente mais que concentre naquilo que está sob nosso controle, né, águas abertas, você vai ter que lidar com essa influência externa, esses problemas, e vai ter que lidar com isso. Então, tipo, Sim. quando você está na prova e aquele dia, esse dia amanheceu maravilhosamente bem, as condições da prova estavam boas para você, você nada o tempo todo no pelotão da frente. Tem algum momento que você começa, durante a disputa, a identificar, puxa, eu acho que eu tenho chance de medalha? Então, coach, eu entrei na prova para fazer a melhor prova da minha vida, mas eu treinei para ganhar uma medalha. Eu não treinei para, sei lá, participar. Eu treinei para ganhar uma medalha e eu sabia que eu estava muito bem preparada e com condições reais de ganhar uma medalha. Então, eu fiz a minha prova pensando na medalha. Eu não fiz a prova pensando em qualquer outra coisa,
sabe? Então eu vi em todo momento que eu tava ali na briga pela medalha. Em momento algum isso me faltou, sabe? Em momento algum eu duvidei disso, porque eu fiz cada treino, eu me superei tanto, eu me dediquei tanto, eu abdiquei de tantas coisas, que a hora que eu entrei nessa prova, eu me senti completamente entregue, porque eu sabia que tudo que eu tinha para fazer, eu tinha feito. E que ali eu estava 100% preparada. Psicologicamente, eu estava preparada fisicamente. E eu só precisava fazer uma boa prova. Eu só pensava em fazer uma boa prova. Porque depois do que tinha acontecido em Londres, eu só queria conseguir fazer o meu trabalho, sabe? Porque em Londres eu não consegui fazer meu trabalho. E ali, quando eu entrei na prova, eu só queria fazer meu trabalho, porque eu sabia que se eu fizesse meu trabalho bem feito, eu ia sair bem sucedida. E até para quem está nos acompanhando aí não sabe, é que Londres, a Poliana, que era a nossa única representante na prova, não conseguiu completar a prova pela hipotermia. E lá foi lá no Hyde Park, que é um parque em Londres, a água estava muito fria. E lá também, como a gente acabou de dizer, é imprevisível, porque a temperatura baixou de uma forma absurda. E era verão na Inglaterra, mas mesmo assim fez um frio enorme. Já no Rio, que a condição de mar ela era imprevisível, foi que acabou acontecendo uma prova, vamos dizer assim, para as boas condições suas. E como eu disse, você está no bolo. E eu vou mostrar aquela parte final da prova, né? Vamos dizer assim, a Sharon já está um pouco à frente, o público já começa a se... Você vai ver que o público está na praia, ele começa a se mexer. E aí tem um detalhe que você está no bolo junto com a Raquel e a Aurélie, mas está um pouquinho para trás. Né? Mas mesmo assim você segue lutando. E principalmente nos metros finais, as duas conseguem se abrir um pouquinho de você. Que aí eu acho que entra exatamente a falta da alimentação que você não teve. Eu vou mostrar aqui para que vocês vejam exatamente esse momento. Você vai ver que a torcida já começa a passar pelo outro lado. Só que ali eu já não tenho muito mais energia para tentar passar e ultrapassar, né? Porque eu dei uma parada aqui exatamente porque eu vou comentar algo que eu acho que é extremamente importante para as pessoas entenderem. Diferente na prova de natação, que você nada contra o cronômetro, nas águas abertas você nada contra as pessoas. E aqui dá para se ver claramente que a Raquel está tentando não só nadar em direção ao pórtico, mas está tentando jogar a Aurélie para fora, para a Aurélie ficar fora da boia. E foi aí que aconteceu. E no teu caso aqui, eu até acho que você fez a estratégia correta, porque se as duas ficassem se batendo, tu tinha piscina livre para atacar. Sim. Não é isso? Sim, eu pensei muito nisso. Até pelo histórico, principalmente da francesa, eu sabia que, né, ali na hora da força eu sempre levo a pior, então eu tenho que, se eu for passar alguém, eu tenho que passar livre, sem ficar me batendo demais. Então, eu percebi que a Raquel começou a encostar a francesa para a boia, para ela não conseguir bater no pórtico. E aí eu falei assim, se a francesa ficar na boia, eu tenho a chance de bater do lado. É isso. Olha só que incrível que são as provas de águas abertas, né? Depois de nadar 10 quilômetros, depois de não ter glicogênio muscular nenhum, depois de tudo que aconteceu, Imagina. eu tenho que pensar em centésimos de segundos, eu tenho que pensar numa tática de melhor, para bater no pórtico melhor. É quase muita 2 loucura. horas de prova. E quase 2 horas de prova. Aí eu dou sequência, né? Você vê que Aí o que acontece? Aqui vou parar. O que aconteceu aqui? O que aconteceu aqui foi simples. Como a francesa foi jogada muito para lá, e a italiana fechando ela, a francesa, para chegar, ela só tinha uma chance, era subir na italiana para tocar. E até ela acabam tocando quase juntas e você vem e toca na 4ª posição. Eu vou até botar de novo esse momento, porque vale a pena ver. E agora eu vou deixar correndo para que você veja. Vai ali as duas, né? De novo, a italiana jogando a francesa para a ponta, piscina livre para a Poliana, uma sobe sobre a outra e você entra em 4º. Bom, aí agora
você vai me dizer, embora seja quarto lugar, Olimpíada e tal, qual é o sentimento que acontece com a Poliana neste momento? Coach, Não vou falar da bronze ainda. Você é quarta colocada. Você é quarta. Qual era o que passava na cabeça da Poliana? sentimento de gratidão. Gratidão porque eu fiz a melhor prova da minha vida, eu fiz tudo o que eu podia fazer, eu fiz, eu me dediquei, eu me entreguei 100% para essa prova. E a hora que eu bati no pórtico, tem coisas que a gente não pode mudar, sabe? A única pessoa, o único ser, a única luz que pode mudar é Deus. E ali eu não tinha mais o que fazer, não tinha mais o que fazer. Tudo que eu podia fazer, tudo que estava no meu controle fazer, eu fiz. Eu treinei, eu me dediquei, eu abdiquei, eu estive lá, eu dei o 100% meu durante a prova, eu fiz todas as opções, todas as táticas que eu precisava fazer na prova, eu nadei a melhor prova da minha vida. Então, eu estava ali com o coração... Travou a pole aí? Travou? Calma que ela volta, gente. É que a emoção é grande. Voltou, pole, Então, voltou. Voltou. Eu acho que é e... tanta emoção que tu travou o vídeo, gente. Então, eu tava assim, ó, com minha consciência, com a minha cabeça e coração abertos, porque eu tinha dado tudo de mim, tudo, tudo, tudo. Bom, aí eu Tinha quero... assim... Eu acho que esse sentimento ele é fantástico, sabe por quê? Porque, cara, quarto lugar numa Olimpíada, ele tem dois sentimentos. Um que ele é enorme, ele é nobre, mas você perdeu a medalha, não é isso? E tem um momento aqui que eu vou voltar um pouquinho, eu vi que até a Catarina Ganzelli estava na audiência, a Catarina que foi a comentarista do Sport TV no dia, e o Sport TV transprova ao vivo, e o Cláudio Uchoa, que foi o narrador, cara, ele fez a narração da vida dele, eu até elogiei ele na época, ele foi muito elogiado no Sport TV, porque ele disse que você ia ganhar o bronze. Ele foi narrou mesmo. que a francesa iria ser desclassificada. E o interessante é de que tanto a Catarina quanto o Luiz Lima, que são comentaristas fantásticos e maravilhosos, eles disseram, não, eu duvido muito, que nada. E, cara, a narração dele, eu não tenho aqui, mas ele na hora, nós vê que a Rachel até mostra ali o número 2, ó, achando que tinha tirado segundo para Sharon. Mas aí é o seguinte, quantos minutos demoram para o anúncio do quarto para o terceiro lugar? Então, eu acho que foi rápido, porque saindo dali, a gente tinha que subir no barco para ir até ai, gente, como fala? Um pier. E ali no pier, que estavam as nossas roupas e tudo mais, a gente tinha que pegar um carrinho, esses carrinho de golfe, que levaria a gente até a área, a zona mista e o lounge dos atletas. A hora que eu subo no pier, eu vejo o placar e o meu nome está em terceiro. Eu falei assim, gente, meu nome está em Mas terceiro. quantos minutos era isso já? Quantos minutos? Foi o quê? Uns 2 minutos? Depois que eu saí da... O Cinta está dizendo que foram 5 minutos. E ali, aí eu na hora, não consigo pensar em quantos minutos, mas eu acho que foi rápido, porque da hora que eu saí ali eu entrei no barco e até subir no pier. E aí tava uma nadadora espanhola do meu lado. Aí ela falou assim, a Aurélia foi desclassificada, quem ficou em quarto? Eu falei assim, eu fiquei em quarto. Ela falou assim, então é você que ficou em terceiro. Aí eu falei assim, será, gente? Será? Só que aí fica aquele sentimento de, tipo assim, não tô acreditando muito, sabe? Lógico. E aí entrei no carrinho. A hora que eu entrei no carrinho e que eu fui até a zona mista, a torcida tava ali. Então eu passei pela torcida e eu ouvi assim pessoas gritando meu nome, pessoas chorando, emocionadas, dizendo que eu tinha ficado em terceiro. E olha, eu até me emociono ainda, Com porque certeza. foi muito sensacional ter esse contato, sabe? Porque a gente, nadadores, a gente não tem muito contato com o público. E Águas Abertas, menos ainda, porque a gente está dentro do mar totalmente isolado do público. E ter esse contato com o público foi sensacional.
saber dessa energia que eles passaram, sabe? Foi muito gostoso. Ou seja, a primeira pessoa a ver que você tinha sido terceiro foi você mesmo, que você viu no placar. Mas, Sim. mas a espanhola foi a primeira a te comunicar, vamos dizer assim. Que a Érica É, Vila Seixas, que ela chegou em 17º, inclusive. isso. E aí, eu não, assim, eu tava meio que esperando o anúncio oficial, Claro, né? claro. Porque ali a gente não tem, a gente não tava muito com contato com o juiz, com ninguém. E aí, a hora que o carrinho parou, eu encontrei com o pessoal da Globo, e ali eles estavam no telefone. E aí eles falaram, deu bronze, deu bronze. E aí, logo que eles falam isso pra mim, eu virei pra trás, o Ricardo tava me chamando e gritando já, sabe? Olha que Aê, loucura. conseguimos, não sei o quê. Ele, E aí a ele, gente se ele, tava, abraça. ele já estava na mesma área que você, não? Nesse momento, ou ele estava afastado? O Ricardo? Eu não sei de onde que o Ricardo surgiu. Eu sei que ele surgiu do nada, gritando, grandão lá, gritando emocionadíssimo. Aí a gente se abraçou, foi Polly, incrível. eu não sei quantas pessoas tu conhece que disseram que foram as pessoas que deram a notícia para ti, mas eu conheço umas 700 pessoas que disseram que fui eu que disse para a Poliana, fui eu que avisei a Poliana. E uma delas é o Fábio Mauro, que inclusive disse que o Sintra prometeu para ele uma pizza, que até hoje não pagou. E o Fábio Mauro estava do lado do teu fisioterapeuta, o Alexandre Heder, que também está aí na live. E Beijo, ou Fábio, seja, beijo, todo Alex. mundo, umas 700 pessoas já me disseram que foram eles que disseram para você que você já tinha ganho. Então, aí, tipo, então você. O Tô bronze devendo foi, pizza para tudo isso de gente, é né? verdade. Você foi comunicado, então, naquela área, na hora do golf kart, que é uma imagem, inclusive, que eu já vi na TV. Você está no golf kart, que eles estão te levando, né, para pegar as suas Uhum. coisas. É ali que você tem a certeza que você foi terceira colocada. Não, na hora do carrinho de golfe eu ainda não tinha certeza, porque eu queria um anúncio, assim, eu sabia que meu nome estava em terceiro, mas eu não tinha um anúncio oficial, sabe? Certo. O anúncio oficial veio do pessoal da Globo, Perfeito. que a produtora é a Lívia, aquela que sempre faz as Lívia matérias Faria, é com a fantástica. gente, É, e sensacional. ela que estava no telefone que confirmou que foi oficial, que tá tudo certo, que é bronze mesmo. E assim, mas nesse momento do carrinho, do golfe, eu ouvi as pessoas falando, sabe? Falando, deu terceiro, deu terceiro. Mas eu não sabia se realmente tinha dado, sabe? Sabe quando você não quer muito acreditar para não ter a decepção se não for? Com Eu acho certeza, que com é isso. certeza. E aí, mas foi muito emocionante. Muito, muito, muito. Eu imagino, e eu acho que tu sabe que das medalhas, e eu acho que talvez até pelo fato da natação não ter ganho nenhuma e ter sido a primeira medalha das águas abertas, a primeira das mulheres, tem uma representatividade enorme. Da mesma forma Sim. que o ouro do Cielo é algo que é marcante na nossa história, o bronze da Poliana vai ser recordado para sempre, vai ser algo assim que não tem como não registrar isso. Aí agora tem uma coisa interessante, que é o fato de que a primeira reação da Poliana é choro. Você É. chora muito, mas muito mesmo. Mas tem um momento que o choro vira sorriso. Eu queria saber qual é este momento. Quando é que deixa de sair o choro e entra para o sorriso? Aqui é quando é o momento final da prova, e aí vai entrar uma cena de pódio, e você já. Né, isso é quando termina, a Cheryl está saindo ali. Aqui. Você está olhando para a medalha, e aí você já parou de chorar. Olha como você toma um ar, gente, que horror. Que ar é esse? Né? Aí aqui a Cheryl recebeu a medalha. Você já está com a sua medalha. A Cheryl está sendo premiada neste momento. Mas olha aqui você, olha. Eu tenho um momento que para o choro e entra o sorriso. Olha aqui o sorriso. Que coisa linda. Quando é que É, entra esse é, sorrisão aí? é uma loucura a nossa cabeça nesse momento, sabe? Porque a gente começa a olhar muito para trás, sabe? Para tudo que a gente viveu. Ai, gente, eu vou chorar. Ah, que isso. Chora tu, chora eu também. Que isso. Sensacional. É Sensacional. muito difícil a gente olhar para trás, sabe? E ver que as coisas não foram fáceis, sabe? De jeito nenhum. Eu tava com o quê? 33 anos de idade, né?
há muitos anos lutando, há muitos anos querendo as coisas e não acontecendo. Então, é muito difícil, assim, quando a gente olha para trás e não chorar. Eu já sou uma pessoa sensível, sou de peixes, né? Então, eu já sou uma pessoa sensível, sou sensível com a dor dos outros, e principalmente quando as coisas acontecem comigo, a minha primeira reação é chorar. Normal, assim, quando você vê outras entrevistas de outros campeonatos em Barcelona, eu tô dando entrevista chorando nas 3 provas que eu conquistei medalha, então eu tô sempre chorando quando eu conquisto alguma coisa, assim, que eu queria muito, sabe? Então, ali eu não consegui segurar o choro. E eu chorei muito. Ali tipo, no pódio veio o sorriso e tal, mas o choro não acabou ali, porque toda vez que eu abraçava alguém, toda vez que eu abraçava alguém, eu voltava a chorar. Não sei de onde que eu tirei tanta água do zóio, porque era todo momento eu chorando. Mas eu acho que é aquele choro de alívio, sabe? Aquele choro que sai muita coisa, sai muita pressão das costas, sai aquela coisa que parece que estava difícil, sabe, de sair, e aquele momento que a gente consegue conquistar o nosso sonho. Vem tudo isso na cabeça, sabe? É por isso é o choro de alívio, é o choro que, ai, agora eu posso dormir tranquila, agora eu posso voltar a ser mais tranquila, porque é, eu, eu, eu já sou assim, né? Mas eu fui muito certinha, muito regrada, sabe? E quando passa isso tudo, eu penso que eu posso voltar a viver, sabe? Porque enquanto eu tinha esse sonho de ser medalhista olímpica e o meu sonho estava muito próximo de ser conquistado, eu parei a minha vida, eu parei tudo que eu queria fazer porque eu queria conquistar essa medalha. Então, eu deixei de comer muita coisa, eu deixei de fazer muita coisa, eu deixei minha família muito de lado. Até mesmo meu marido, que estava 24 horas do meu lado, mas ele foi deixado de lado para ser muito mais técnico do que marido em alguns momentos, sabe? Então, eu tinha esse sentimento de que minha vida estava parada para eu conquistar esse sonho. E ali, o choro é aquele choro de que valeu a pena, deu tudo certo, valeu a pena, eu faria tudo isso de novo e um pouco mais se precisasse. E é isso, sabe? É o choro de alívio mesmo. E sabe que eu acompanhei toda a tua carreira desde o início, desde né, no Munhoz, depois no Corinthians, toda aquela formação de uma grande fundista, muitos recordes brasileiros, recordes sul-americanos, a entrada nas águas abertas. Você é uma pioneira, você é a primeira que ganhou tudo, né? A primeira medalhista de Pan-Americana, primeira campeã mundial, primeira medalhista de mundial, primeira campeã mundial na prova de 10 quilômetros, primeira campeã do circuito da Copa do Mundo. Tem todo um legado, né? E parece que a coisa era para ti. O dia, nesse 15 de agosto, amanheceu lindo, aquela gaivota, né? E até o Cinta está me lembrando aí, falar do livro. E o livro é sensacional. Aliás, o Daniel Takata e o Hélio de la Penha fizeram um livro sensacional. Conta essa história muito bela. E tem umas coisas que as pessoas... Todo mundo já sabe que tu tinha medo de tubarão, né? Mas poucas pessoas sabem, por exemplo, que quando tu estava treinando, e agora vou falar do Sintra, porque é um cara que tem um valor enorme nesse processo, quando você estava treinando e saía todo mundo da piscina, por exemplo, tu tinha medo de ficar sozinha treinando na piscina. E tiveram várias vezes que o Sintra teve que entrar na piscina porque você não gosta de ficar sozinha. Conta um pouquinho dessa sensacional relação aí, porque ele merece. Ah, Ricardo, ele foi um divisor de águas na minha vida, né? No momento que eu conheci ele, eu estava quase parando de nadar. Eu nadava só provas de piscina e já estava bem desmotivada, sem muitos objetivos. E ele veio para mudar a minha vida, mudar totalmente, lado profissional e lado pessoal, né? Ele veio primeiro como namorado, depois que ele entrou como técnico. E ele me apresentou e acreditou em mim nas provas de águas abertas, que ele falou assim, essa prova é sua, você tem medo? Vamos perder o medo, porque isso daqui é para você, você nasceu para fazer isso. E eu não queria. E ele insistiu comigo para eu fazer isso, sabe? Então, Ricardo, ele foi tudo para mim. No início, a gente tinha muita dificuldade financeira. Então, ele foi nutricionista, ele foi massagista, ele foi preparador físico, técnico,
psicólogo e de vez em quando marido. Então, Não. ele foi um pouquinho de tudo para mim, sabe? Ele esteve junto comigo, me apoiando o tempo todo. E eu até, Polly, a gente já está chegando no horário aí, daqui a pouco já nos corto aqui. Eu faço 2 avisos. O primeiro deles é realmente sobre o livro, a biografia, ela é sensacional, vale a pena. E na próxima quinta-feira, na próxima segunda-feira, 11 da manhã, tem o Thiago Pereira, que é o próximo entrevistado. Polly, eu queria que você desse a tua mensagem final, mas antes de você dar a sua mensagem, eu queria dizer que o sentimento que eu tenho é o de muita gente, né? E você é uma pessoa muito especial para o esporte que a gente tanto ama. Saiba que você é inspiradora, você é referência e que seja sempre essa pessoa maravilhosa que você é. Essa medalha ela não veio por acaso. Você merecia muito isso. Obrigada, coach. Obrigada mesmo. Fico emocionada. Eu sempre me emociono vendo essas coisas, né? E falando sobre tudo isso que aconteceu. Agradeço demais a oportunidade aí de contar alguns Mostra a detalhes que medalha. às vezes. Mostra a Ai, medalha. tá aqui. Falar um pouquinho sobre. Deixa eu pegar aqui. Porque aqui, a gente está em Curitiba agora, né? O Ricardo Tô está sabendo. trabalhando aqui no Clube Curitibano, então mudamos um pouco aqui a nossa estrutura de casa. Vou pegar aqui a medalha. Ó. Espetáculo. Parabéns, Polly. Parabéns. Obrigada pela Mensagens. oportunidade. Falta 2 minutinhos. Gente, obrigada por terem acompanhado, obrigada por terem torcido por mim. Lutem muito pelo sonho de vocês, vale muito a pena. Nós valemos muito a pena, né? Eu acho que quando a gente coloca os nossos objetivos aí na nossa cabeça, a gente tem que lutar por eles, porque vale muito a pena quando a gente conquista. É isso. Muito, muito obrigada pelo carinho de todo mundo. Obrigada, coach, pelo carinho, pelas palavras. Foi sensacional, adorei. Parabéns a você, parabéns ao Sintra. Sucesso em Curitiba, que ele realize todos os sonhos dele profissionalmente, siga essa tua carreira maravilhosa. E esse ano, tomara que a gente volte logo para a piscina, que a travessia Poliana Okimoto vem por aí. É isso aí. Tá bom? É isso. Obrigado, hein? Prazerzaço. Obrigado, gente. Segunda tem Thiago Obrigada, Pereira. coach. Tchau, tchau, gente. Um abraço.